Amém. Culto, mais um culto aqui na roça, né? Ô, glória. Muito abençoado. Quando eu era menino, via aqueles cultos na roça, gostoso. Acompanhava aqui e falava, nossa, que coisa boa. A gente não precisa sair de casa hoje e andar 10 quilômetros para ir no culto. Gostoso, né? Mas o culto da roça é diferente, né? Aleluia. É diferente, ainda mais diferente quando a gente está, né? Nós estamos envolvidos. Quando você é criança, não está ligando muito, né? Claro que a gente nota as coisas de Deus, mas na infância tudo é diferente. E depois que a gente cresce, a gente começa a sentir falta daquilo. Aquilo que você viveu, sentiu, recebeu, né? Quando criança. Querendo ou não, nós recebemos, né, da parte de Deus ainda na nossa infância. A palavra de Deus fala, né, para ensinar o filho no caminho que deve dar. Porque quando ele crescer, não vai ser apartado do caminho. E mesmo que a gente fique longe por um tempo, a gente sente a necessidade de voltar. Aleluia. Porque, como o próprio Jeremias falou lá no seu capítulo 20, versículos 7 ou 8, ele diz que o Senhor tinha seduzido ele, e ele falou assim, eu vou parar, não prego mais, não falo mais nada. Aí ele disse, não, o Senhor me venceu, pois queima nos meus ossos. Aleluia, A Jesus. vontade de estar na presença de Deus. Glória a É Deus. verdadeira, a recíproca é verdadeira, né? Se a gente para por um tempo, a gente sente queimar o desejo de voltar, de estar na presença de Deus. Como às vezes nós nós falhamos em buscar, em fazer a nossa parte diária, de orar, né? Às vezes está prostrado ali, está serviçado. Agora o senhor está vendo, né, doutor Marcos? Né? Eu chamo a minha atenção já umas 2 vezes por causa disso. E a gente quer por todo custo acabar o serviço, mas acaba deixando a melhor parte para trás, né? Acabamos nos tornando como marca tarefada, deixamos, depois eu faço, tu não faz. Passa as 15, passa as 18, você não ora, tu não faz. Então a gente tem que priorizar. Se estivermos ali de joelho, fazendo o que quer ser feito, sabemos que 3 horas é hora de buscar a Deus, 6 horas é hora de buscar, todo o tempo é hora, mas a gente acaba priorizando o trabalho, porque a gente está aqui atarefado, muitas coisas para fazer, mas a gente tem que fazer como o Senhor falou, primeiro você faz a minha parte, depois o resto aí você distribui seus horários. Na verdade ele mandou eu melhorar os meus horários, saber o que vou fazer na hora certa. E a gente tem tentado fazer isso. Vocês foram para a cidade e eu fiquei ali meditando, orando, falando um pouquinho com Deus. Porque sabíamos que a noite ia estar aqui, né? E tivesse só eu aqui, não vale nada, né? Tivesse só nós humanos e a presença de Deus não de pé, que adianta? Não vale a pena nem abrir a porta, né? Falar, irmão, vai ter culto, não vale a pena, porque vai estar só os homens reunidos. A presença de Deus, ela é importante. Aleluia. Então, a nossa importância, como o Senhor tem chamado a atenção, é Ele é importante. O resto a gente vê depois se dá para fazer. E eu tenho vivido assim agora, não tenho mais dado nessa sede, vou fazer, tem que fazer, não sei o que, não. Vou orar. A oração que ele vai gastar no máximo meia hora, 40 minutos. Quando Deus toma 1h30, aí fica ali. Mas, fora isso, o dia tem 12 horas. Das 6 às 6 da tarde tem 12 horas. A gente tem que saber separar as coisas, como o próprio Deus fala. Porque a gente lembra na hora que tem que pedir. Como a missionária falou no princípio. Você lembra a hora que a coisa está apertando, aí você lembra. Porque nessa hora a gente lembra e tem tempo, né? E porque na hora que as coisas estão boas a gente não tem mais tempo, a gente
quer viver as coisas boas e não tem tempo para buscar a Deus. Temos que olhar atentamente mais a isso, buscar a Deus, porque a gente precisa de Deus, né? Precisamos, mais do que precisamos de água ou comida, nós somos carentes da presença de Deus. Eu quero orar um minutinho, pedir a presença do nosso amigo Jesus, Espírito de Deus. A irmã já fez, né? Não quero desmerecer, irmão, mas eu tenho meu particular também, né? Cada um de nós tem um nome. Soberano Deus, ó Pai da eternidade, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor, por esta noite maravilhosa de domingo, que aqui estamos, Senhor, na casa de oração. Pai, já colocamos à disposição do Senhor o nosso coração, a nossa mente, Pai, o nosso espírito, a nossa alma. Nós lançamos aos teus pés, Jesus, para recebermos aquilo que viemos aqui também para entregar. Pai, assim como a primeira palavra já disse sobre o leproso que veio pedir, mas primeiro te adorou. Pai, hoje também nós queremos te adorar, mas no meio da nossa adoração e súplica também, Senhor, pedimos não nada material, mas pedimos que o Senhor esteja na casa, pedimos a tua presença, Espírito Santo, pois ela é essencial, primordial neste lugar. É a ti, meu Pai, que nós reverenciamos, adoramos, damos todo o nosso amor, Pai, e pedimos que a tua graça seja conosco. Usa, Pai, cada um de nós nesta noite, e neste momento, Pai, da palavra, do alimento, o pão, Senhor, que o Senhor possa falar nas entrelinhas, aonde eu não entendo, aonde os códigos estão, Senhor, escondidos, pois o Senhor mesmo dizia, falava em parábolas, Senhor, e eu creio que a tua palavra, ela é destrinchada em parábolas, e se o Senhor não mostrar para nós a porta de entrada, ó Pai, não entenderemos. Mostra-nos, ó Pai, querendo o Senhor que nós possamos nesta noite sair deste lugar cheio, regozijando do Espírito Santo. Espírito Santo, toma o nosso ser, o nosso coração, fala conosco, nos aquebranta para sentirmos a tua presença. Toma nós neste lugar, Espírito Santo, passeia no meio de nós. Ó Jesus, se houver alguma enfermidade nesta noite, neste lugar, Pai, como o Senhor disse lá no princípio, que o Senhor precisava fazer milagres, pois senão o povo não creria. O povo hoje já não crê nem vendo milagres, Senhor, não crê mais, mas mesmo assim, Senhor, nós ainda cremos. Faz milagre neste lugar, porque o único que faz milagre é o Senhor, o único que pode olhar para dentro de nós, aonde nenhuma máquina alcança, é o Senhor, aonde o teu toque, o único e verdadeiro, pode tocar e mudar a situação. Pai, quero pedir em favor do Senhor Antônio, Senhor, do Pai do irmão Kleber, que está, meu Deus, na Santa Casa, enfermo com pneumonia. Senhor, faz a tua obra. Não peço para o Senhor curar, mas para o Senhor fazer a tua obra, pois o Senhor sabe todas as coisas. Se já é hora ou se ainda não é a hora, faz, Senhor, todavia a tua vontade e o teu querer, meu Pai, pois o Senhor tem dado oportunidades para aquela família. Pai, eu não tenho visto esforço da parte daqueles teus filhos para te servir, meu Pai, para se voltar assim como o leproso. Pelo menos o leproso foi e adorou, queria algo em troca, mas esse povo só quer o algo em troca, não quer adorar, não quer servir, não quer estar dentro da casa do Senhor, fazendo a parte que lhe cabe, fazendo aquilo que só um servo faz com o teu Senhor, adorar e reverenciar. E Pai, nós nesta noite
pedimos a Ti, em forma de súplica e de adoração. Sê, meu Pai, nessa casa de oração. Nutre-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus. Às vezes sentimos-nos fracos, Pai, falhos, errantes. Sabemos que somos. Tua palavra diz que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, no meio de tanta dificuldade, de Te reconhecer, de Te servir, de adorar o Senhor. Pai, nos ajuda, pois sem Ti somos tudo isso e muito mais. Mas contigo, ó Deus, somos mais que vencedores. Pai, que o Senhor esta noite possa falar, que a Tua palavra venha ecoar, Senhor, por onde ela passar, Pai. Que ela venha tocar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos à palavra que se encontra no livro de João, no seu capítulo 4. João, capítulo 4, do versículo 4, eu vou pular alguns versículos. Glória a Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água da vida? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram deste monte, e vós disseis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amém? Só tem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui está nos mostrando
que o nosso amado Jesus Cristo passava por esta cidade chamada Samaria. Ele precisou passar por lá, porque lá havia alguém que ele precisava arrebanhar, vamos colocar assim, né? Mostrar-se. Se nós prestarmos atenção, ele não se apresentou a ninguém como o Messias. Ele não disse declaradamente a nenhum dos seus discípulos: eu sou o Messias. Mas a ela ele viu a necessidade de dizer por quê. Uma passagem anterior, né, eu não sei agora precisar onde está, que o Senhor fala que foi necessário passar por Samaria. A necessidade de passar por Samaria foi para encontrar com essa mulher, né? Porque ainda no meio do dia, o Senhor caminhando nas suas pregações, na sua rotina diária com os discípulos, ele vê a necessidade de parar no poço. Mas ele vai dizer aqui que ele mesmo está dizendo com a palavra dele, o Pai me encaminhou até lá para conhecer a mulher samaritana. Eu acredito que tudo que o Senhor fez na terra foi a vontade de Deus, pois ele mesmo falou que ele veio fazer a vontade do teu Pai. Aleluia. Então o próprio Deus já tinha decretado que Jesus, quando estivesse na terra, passaria por todo lugar por onde passou. Que o Senhor Jesus passou em todos esses lugares, chamou Mateus, chamando a Pedro, chamou os 12, né? Ele precisou passar em cada lugar e escolher cada um deles por determinação do céu. Mas ele vê dificuldade, eu vejo nessa palavra, ele vê dificuldade nessa mulher samaritana. Por isso é necessário que ele se mostre, pois ali havia uma rincha, né, entre judeus e samaritanos, e eles não se falavam. Não, quando estavam judeus no templo, era só judeus, samaritanos não podiam estar. Quando estavam judeus em algum outro lugar, era só judeus, samaritanos não podiam estar ali. E chega uma hora que ela até interpela Jesus, fala: Senhor, mas os judeus dizem que é no monte, nesse monte que deveria adorar, ou em Jerusalém. E o Senhor fala: está chegando a hora e agora já é agora, né? Em que nem neste lugar, nem em monte, mas única e verdadeiramente em espírito e verdade. Aleluia. Para que ela entendesse, o Senhor Jesus ali não queria excluir ela, como assim os samaritanos faziam. Por mais que Jesus sendo judeu, e ela ainda enfatiza isso aqui, dizendo: mas tu sendo judeu, como vens a mim, que diabo? Né? Porque ela sabia que ele era judeu e ela samaritana, e havia essa distância entre judeu e samaritano que ela coloca diante de Jesus. Ela estava olhando para Jesus como um homem comum, né? Ela mais um judeu só, que talvez estivesse ali para zombar, para dizer que ela não podia estar ali, quem estava ali. Então ela se retrai, né? Quando ele começa a falar com ela, ela se retrai. Ela questiona: como tu falas comigo? Tu és judeu? Tu não sabes que judeus e samaritanos não se falam? E há essa rincha, essa briga. E o Senhor disse: dá-me de beber. O Senhor não quis entrar na conversa dela, né? Dá-me de beber. Ela falou: Senhor, é engraçado, né? A gente se coloca no lugar dessa mulher. Outrora nós não conhecíamos a Deus. Que talvez estivéssemos assim como ela. Que o Senhor precisou de alguma forma fazer nós entender que era Ele que estava por ali. Por isso que a palavra de Deus fala
que Jesus foi quem nos escolheu, não foi nós. Aleluia. Se fosse nós, fosse escolher Jesus, nós nunca encontraríamos o caminho. Nós nunca íamos encontrar o caminho. Porque nós nos colocamos no lugar dessa mulher, estaremos ali batendo boca com um homem, pois ele era carne. Ela nunca ia entender que ele era o Salvador. Mas ele se fez entender, fez com que ela notasse, né? Que ela entendesse. Quando ele disse assim: se tu me pedisses, eu daria, mas não daria desta água que eu lhe peço, pois a água que eu tenho é a água que jorra para a vida eterna. Aleluia. É a água que, se você tomar hoje, nunca mais você vai ter sede. Glória a E aí Deus. causou curiosidade dessa mulher: que água é essa? Né? Quando o Senhor nos chamou, não foi através de um particular que ele pôs um anzol e que segurou? Né? Não foi através de alguma coisa que só você sabia e ninguém sabia, que ele pôs a mão e ficou com a mão ali? Para causar em você uma curiosidade. Fala: como assim? Que negócio é esse? É Deus? Só pode ser. Como é que o homem sabe disso? Eu não falei para ninguém. Ninguém sabe isso, né? Então o Senhor tem os seus meios, né? O Senhor usa das estratégias dele, pois ele é conhecedor de todas as coisas. E quem guiava Jesus era o próprio Pai, né? E o próprio Pai conhecia ela, conhecia a vida dela, conhecia tudo. E o Senhor, eu creio que por trás, assim, do modo espiritual, ele ia falando para o Senhor: essa é a samaritana, essa que casou já por 4 vezes, essa que está no 5º casamento, mas nem esse casamento é o casamento certo para ela. Então o Senhor Deus falava com Jesus. Uma certa vez ele falou: tu vestes o Pai que não conheces, né? Pois quem me vê vê o Pai. Então os dois estão juntos e não tem como um separar do outro, um saber e outro não saber. Aleluia. Então o Senhor sabe tudo que acontece. E nessa ocasião ele está à beira do poço, cansado, querendo tomar um pouco de água, mas na verdade ele estava ali para pescar, né? Estava ali pescando novamente. Aleluia. Sem vara, sem anzol, sem nada material, mas jogando cevado, né? Jogando um pouquinho de só cevando, para mais tarde tirar. É assim que Jesus trabalha, foi assim comigo. Acredito que aquele que está ouvindo também entra na mesma mensagem, porque assim também tem sido com, eu acredito, 99% daquele que está na presença de Deus. Foi assim que Jesus chegou, foi de mansinho, foi através de um colega, de um vizinho, né, de alguém desconhecido. Alguém chegou, cevou ele, falou um pouquinho de Jesus, causou um pouquinho de curiosidade e a pessoa ficou. Se agradou com a palavra, se agradou com a promessa e ficou, e está até hoje. Nós sabemos que não é caminho fácil de seguir, mas a gente sabe que é o melhor caminho ainda, mesmo que ele não seja fácil. E o Senhor vai fazer a samaritana entender, ele vai fazer ela entender. A palavra de Deus fala que os discípulos não estavam lá porque, se tivessem, não ia deixar de pregar. A palavra não diz que eles não iam deixar, mas eu acredito que foi estratégia de Jesus com que eles fossem comprar alimento na cidade e eles saíssem para fazer a vontade do Pai, porque era vontade do Pai que aquela mulher também fosse agregada no rebanho, né? Que ela conhecesse, e através do conhecimento dela, aquela cidade de Samaria conheceu Jesus. A palavra de Deus fala que quando ele se apresenta a ela, ele começa a se revelar, falar para ela das coisas que ela já havia feito, dos casamentos que já haviam acontecido, as dificuldades, tudo que ela já tinha vivido. Ela acreditou.
não só creu, depois ela sai gritando, né? Venham ver um profeta que falou tudo da minha vida. É o nosso Deus, Ele se revela a nós, e para atrair-nos, Ele fala um pouquinho de nós. Isso é tudo. Se a gente olhar, isso é tudo redundante, né? E só de Deus falar de nós mesmos, nós já causa em nós estranheza, causa em nós, desperta em nós a curiosidade, porque Ele está falando de alguém que ninguém conhece, só Ele mesmo e nós. Muitas coisas nossas, só nós mesmos sabemos, que às vezes dá vergonha de nós mesmos falar, dá vergonha de nós mesmos expor para alguém e falar assim: nossa, mas fala que é cristão. Mas era a forma que ela olhava para Jesus. Ela olhava para um homem, só que ela não sabia que era ele. E ele precisou falar assim: se tu me pedisse, eu daria a água. E essa água seria uma água que nunca mais te daria sede. Aleluia. Dá-me dessa água. Né? Já causou interesse, já causou curiosidade. Ou seja, ela abriu a porta, né? Ela já se abriu. Para Jesus foi mais fácil de chegar, se mostrar. Aí ela fala que quando viesse o Messias, né? Eu não me recordo direito aqui onde é que está. Glória a Deus. 21 diz, do 21 disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem que neste monte nem em Jerusalém não dareis ao pão. Sim. Quando ele se apresenta a ela, né? Dizendo que de onde que ele arrumaria essa água e quem era ele. Ele fala que ele era o Messias. Eu sou o Messias. Ela já estava envolvida, né? Ela estava envolvida na conversa de Jesus, no chamado. Ela estava tão envolvida quando ele se revela a ela, eu acredito que ela disse: só poderia ser ele. Quem mais saberia dizer o que eu vivo, o que eu passo, o que eu passei? Quem mais ia falar comigo dessa forma? O Senhor ali fisgou o coração dessa mulher. O chamado dela foi ali naquele momento ao qual ela tirava a água do poço. A Bíblia fala que ela, quando o Senhor se revela e fala dos casamentos frustrados que ela teve, ela ouve que a água que ela tinha ido tirar, ela nem tira mais. Ela larga tudo lá e sai correndo, dizendo para todo mundo que ele era um profeta e sabia tudo o que acontecia com a vida dela, tudo que ela tinha vivido. Mas uma coisa o Senhor me chamou a atenção, sabe? Às vezes nós estamos como essa mulher aqui. Eu sei que não é nada bom a gente ouvir isso, mas às vezes a gente está como ela. Estamos tão preocupados com tantas coisas, estamos tão com a cabeça dentro de tantos problemas, e às vezes o Senhor está à nossa volta e a gente não nota. Às vezes o Senhor está falando conosco que a gente não consegue prestar atenção, porque estamos tarefados com muitas coisas, preocupados com muitas coisas. É incrível como nos dias de culto a gente consegue sentir tão mais de perto a presença de Deus, tão mais forte
porque a gente está reunido para isso, né? Mas deveria ser assim sempre. Todas as vezes que tivéssemos reunido, pudéssemos estar falando. Mas como a gente está cheio de coisa, o coração está cheio de coisa, a cabeça está cheia de coisa para resolver, a gente acaba ficando distante. Como essa mulher, Jesus estava ali falando com ela, e ela acreditando que ele era só um homem, né? Não estava dando, não estava ligando, só foi entender quando o Senhor tocou na ferida. Quando o Senhor pôs o dedo na ferida dela, ela viu, não é qualquer um, ninguém sabe disso, né? Aí ela parou, deu aquele choque e começou a prestar atenção no que ele estava falando. E a água que ele falava não era a água daquele poço, né? Ele só poderia ser um profeta mesmo, como ele era. E ele, quando se apresentou, aí ela acreditou que ele era Messias. Ele desvendou a vida dela. Disse para ela: você já teve 4 maridos, você está agora não é seu também. Ou seja, olha só a vida dessa mulher, uma vida corrida, né? Uma vida distante, afastada, uma vida longe das coisas de Deus, vivendo o mundo, vivendo as necessidades da carne, vivendo os desejos, muitas outras coisas nós vivemos, né? Cabeça longe, coração longe, afastado. Porque o Senhor Jesus sempre pede para nós estarmos em oração, né? Porque isso atrai a presença de Deus. Aleluia. Isso faz com que nós vamos até Ele. Na verdade, somos nós que nos afastamos. O Senhor continua no mesmo lugar. É isso que o Senhor está falando para ela. Que ela viveu a vida da forma que ela, né, quis viver, longe das coisas de Deus. E ela mesma reclamando com o Senhor que eles não poderiam adorar onde estava o Deus, porque ela disse que era um em Jerusalém, nos montes, e eles não poderiam estar em um dos dois lugares, nem nos montes e nem em Jerusalém. Talvez, né, essa mulher quisesse se aproximar, mas por não ter a oportunidade, por não ter, né, a liberdade de estar no lugar onde eles diziam que encontrava o Senhor, talvez assim o nosso Deus olhou para isso com misericórdia e viu que havia uma cidade que queria, ao menos eu estou falando da samaritana, que queria se encontrar, queria falar, porque da forma que ela fala que ela também gostaria de estar no monte ou em Jerusalém para falar com Jesus, para ver o Senhor, para adorar Ele, mas ela não podia estar. Talvez por isso a vida dessa mulher foi da forma que foi. Não tinha o Senhor no coração, e quando não temos essa presença boa que faz nós andar nos caminhos retos, às vezes nós saímos dos caminhos, porque a nossa carne briga, né? Mas talvez por isso ela teve essa vida tribulada, de ter vários maridos, e aquele que ela estava já não era mais, não era o casamento que Deus queria para ela. Já está falando para ela: esse não foi o que eu preparei para você também, né? Mas ela estava vivendo atribulada, longe das coisas de Deus. Deus viu a necessidade de ir para encontrar com ela. O Senhor viu a necessidade de ir lá e abrir a porta para ela entrar. Aleluia. Tanto que Ele prometeu para ela: olha, mulher, está chegando a hora, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não se trata mais de monte nem de Jerusalém, né? Então ela fica feliz com isso. Quando o Senhor fala que ela poderia estar adorando Ele onde Ele quisesse, ela só abriu o coração, porque o Senhor Jesus veio para isso, né? Antes era sobre templos e montes, aí o Senhor está falando assim: não vai ser mais assim. Agora eu estou aqui, eu cheguei para mudar essa história, né? Glória a Deus. Jesus falou para ela: eu cheguei. O Messias que você está falando aí fala contigo agora. Então, a partir de agora, que Deus foi lá e tirou as vendas dos olhos dela e fez ela entender que Ele era o Messias. Ele não precisava mais de templo, e não precisava de monte, mas precisava do coração, né? E ela abriu o coração para Deus, conversar com o Senhor da maneira que fazemos hoje.
O Senhor veio para isso, para quebrar as barreiras, Aleluia. para desobstruir as fronteiras. A palavra de Deus fala que a salvação veio do judeu, e o Senhor veio para os judeus, para os seus. Mas eu acredito que foi tão difícil ele entrar no meio dos judeus, porque os judeus, eles não desapegam da lei. Foi tão difícil reconhecer Jesus, que Jesus precisou ir expandindo os caminhos por onde ele precisava pregar, para que outros aceitassem também, porque ele não era conhecido e nem reconhecido no meio do povo dele. Então eu acredito que Deus do céu, olhando, fala com o filho e fala: filho, abre os horizontes, abre as portas, e começa a sair para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Pois, como a palavra dizendo aqui, a adoração era centrada em Jerusalém, era em Jerusalém, era só lá. E como havia essa rincha, não podia eles ou outro povo se aproximar. Eram os judeus. O Senhor Jesus disse: salvação vem através dos judeus. E o Senhor veio para os judeus, o Senhor veio para Jerusalém. Aí é complicado, né? A gente consegue entender a frustração dessa mulher, quando o Senhor indaga ela no poço, e ela, até que com um tom meio ríspido, fala com ele, como se: tu diz que é o Messias, mas nós não podemos adorar, não podemos ir ao monte, nem tampouco descer a Jerusalém. Como tu é o Messias? Ela até que deu uma indagada, ela estava brava, ela ficou brava com aquela situação, porque era um judeu, alguém que já não podia conversar com ela. E quando começou a interpelar e a falar da vida dela, eu acredito que essa mulher se enfureceu. E é isso que a palavra de Deus faz nós perceber, que ela se enfureceu, e o Senhor foi obrigado a dizer: eu sou o Messias, ao qual tu está dizendo, né? Ao qual, se te der água, se tu pedir, ele dá. Ele está falando na segunda ou na terceira pessoa: se pedires água, ele te dará. E depois ele fala: mas esse sou eu, né? Quando ele vê que não tem como falar com ela de uma forma que ela entenda, ele precisou se mostrar, ele precisou aparecer e dizer: eu sou o Messias. É interessante, porque nenhum dos seus profetas ele chegou dessa forma. Ele não chegou falando: eu sou o Messias. Ele não falou, mas para ela ele falou. Talvez ela tivesse com o coração amargurado, né? Coração enrijecido, não acreditava. Foi necessário o Senhor falar: sou eu que você espera. Aleluia. Foi necessário o Senhor aparecer dessa forma. Pois quando uma alma ela está marcada, está selada por Deus, nós dizemos aqui no último culto, né, que Jesus foi lá no inferno para resgatar a alma. Se ele foi lá, irmão, quanto mais o vivo, né? Quanto mais o vivo que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, deu na mão de Jesus, ele mesmo fala: as almas que meu Pai me dá, nem vou lançar fora. Aleluia. Então o Senhor deu aquela alma para o Senhor Jesus ganhar. O nosso Deus foi lá, falou para ele: vai até a mulher de Samaria. O Senhor viu verdadeiramente a necessidade de quem precisa, né? O Senhor conhece o nosso coração e sabe aonde é que ele deve estar em um momento que ele deve chegar. Ele sabe. Mas às vezes estamos tão atribulados com as coisas que Deus está falando conosco, através de palavras, através de pessoas, através de situação, que a gente não entende. Não entende. É o caso da mulher, está atribulada, tirando a água, tinha que ir logo ali, porque aquele poço não era para ela. Até ela tocava ali, mas ela não podia. Você vê que ela vai no meio do dia, na hora mais difícil. Na hora mais difícil, na hora do sol escaldante. Não era a hora de tirar água, né? A hora de tirar água é cedo ou é tarde, que é a hora que você pega a água fresca. Aquela hora a água estava quente, era no meio do dia. Talvez ela estava ali escapando, né? Meio que fugida, porque aquele ali era um poço deixado por Jacó, mas ali é um poço do judeu.
ali, não pegando água com autorização, mas talvez ela estava mexendo na água do dela, pela necessidade. Porque se o poço era de Jacó, o samaritano não era para casa, né? Mas ela está ali mexendo. E tem os judeus lá que não só deixa ela beber, e ele mesmo pega a água, né? E não está ali para julgá-la, quando ele mostra para ela as dificuldades que ela teve e a vida que ela estava passando. Mas ele, sendo judeu, talvez por isso ela estivesse tão ríspida, né? Tu és judeu, o que quer conversar comigo? Porque talvez ela estivesse achando que ele ia impedir ela de tirar água. Quando falamos que o poço era dos judeus e o samaritano estava ali, talvez o único horário que tinha para ela era aquele horário, onde ninguém estaria ali. Ou estivesse alguém, ela não podia mexer, ela não podia tocar no poço. Então o Senhor Jesus aparece na hora certa. Aleluia. No momento, no lugar, Ele sabe aonde Ele. Glória a Deus. Que Ele senta para esperar a gente. Sentou cansado ali, mas o cansaço foi só uma forma de expressão. Hoje ele não estava ali porque estava cansado, mas ele estava ali porque tinha um compromisso. Glória a Deus. O compromisso era com ela, mesmo que ela não creu, não acreditasse. Talvez ela também não estivesse acreditando que o Messias tirou do seu templo para ir ali encontrar com a pecadora, né? Com alguém que não merece a atenção de Jesus. Mas quem de nós que merece? Qual de nós que o Senhor pode dizer que eu fui até você porque você merece? É o contrário. Ele veio até nós porque nós não merecemos, mas é porque a misericórdia alcançou. Aleluia. E nós não diferenciamos nada dessa mulher, em nada. A diferença que tem é que ela foi achada na boca de um poço. E você onde foi? Aonde foi? Eu acredito que cada um de nós começar a contar, cada um de nós foi num lugar diferente. Ela na boca de um poço, outros dentro de um bar, outros no mundão fora, né? Fazendo coisas terríveis por aí. Houve um momento de Deus na sua vida, houve um momento de Jesus te cercar, assim como fez com essa mulher. E não é coincidência, né? Quando nós falamos que o Senhor apareceu para nós, para nos libertar, só que o Senhor não fez o que fez com ela. Com ela, por ela não crer, o Senhor teve que mostrar para ela o que ela viveu no passado, as coisas que ela sofreu, para que ela se entregasse. Com nós, às vezes, foi um pouco mais brando, com menos cobrança, com menos, né? Foi só o tocar mesmo, mover na alma do espírito, né? Mexer dentro da nossa casa, tocar na nossa rotina, mostrar para nós que quando o Senhor chega faz uma diferença. Aleluia. E quando sem Ele a vida é chata, monótona, porque a gente está fazendo tudo o que quer. E o ser humano, quando não tem limite, é enjoativo, é frustrante. Nós precisamos de lei para nos guiar. Nós precisamos do Senhor Jesus. Ele é tão necessário, né? Para mostrar para nós o caminho. Ele é tão necessário, pois nós mesmos sozinhos não daremos conta. Nós não damos conta de nos achar, de nos posicionar. O Senhor precisa estar conosco para ir direcionando nós no caminho e parando as arestas, livrando nós dos buracos que às vezes nós mesmos que cavamos, nós mesmos cavamos buracos, caímos dentro. O Senhor está conosco, como assim um testemunho, né?
foi contado aqui. Ele está no nosso caminho e sabe o que vai acontecer, e Ele já vai livrando do que vai acontecer. Aleluia. É Ele que vai mostrando para nós: não pisa aqui que aqui é uma mina, não pisa aqui que tem um buraco, não pisa aqui que você vai afundar. Então o Senhor tocando, Ele vai movendo as nossas passos para o lugar firme. Nós sem Deus, nós vamos caindo de buraco em buraco, você sai de um, cai no outro, sai de um, cai no outro. É assim, nós somos humanos e a gente olha tudo com um olhar humano. Diferentemente quando a gente aceita Jesus, sai com essa mulher gritando: olha, eu encontrei Jesus, né? Eu encontrei o Messias, Ele contou minha vida, né? Ele tem estado comigo. Glória a Deus. Ele me mostrou onde servir, onde adorar. Ou seja, a partir daquele dia ela teve um norte, como nós, a partir de um dia no nosso passado, a nossa vida foi mudada, foi dado para nós direção, foi dado para nós um livramento para que nós enxergássemos e falássemos: puxa vida, nesse dia que o Senhor não aparece, eu já era, né? Eu tinha ido para outro, um buraco que talvez nunca mais tivesse saído. Então a nossa vida é essa, é a gente andar com Jesus, servir a Jesus. Já que conhecemos Ele, deu da água para nós, não deu mais sede em ninguém, irmão. A única sede que nós temos agora é de ir direto na fonte, aquela que sai debaixo do trono e lá a gente ficar bebendo dessa água aqui. Glória a Deus. E estarmos com o nosso Salvador, por isso que Ele nos prometeu. Ele prometeu um caminho, nesse caminho, o último lugar onde pisaríamos era no céu. E é para lá que nós estamos indo, que o Senhor vai nos dar graça. A gente está nos preparando dia após dia, está dando livramento para que nós possamos chegar. Porque nós somos uma geração do arrebatamento, nós somos uma geração que vai ver o céu se abrir e o Senhor vindo nas ruas buscar os seus filhos. Aleluia. Vamos nos preparar, pois esse dia está chegando, é breve a volta do Messias de novo. É breve, só que nessa vez Ele não desce na terra, e Ele nos aguarda no céu. Ele vai nos tirar dessa terra, a terra de dor, sofrimento, em que a gente às vezes fala: Senhor, me leva logo, tira logo daqui, porque tem dia que não é fácil, tem dia que nós estamos com essa mulher aqui, estamos irados, não sabemos com o quê, mas é com essa terra que traz para nós espinhos, abrolhos, dor. É difícil viver nessa terra, é difícil. Para quem não tem Jesus e vive do jeito que quer, é tudo muito bom. Mas para nós que temos Jesus, sabemos, porque nós que vemos os nossos olhos abertos, nós vemos o nosso adversário à nossa volta, tentando fazer de tudo para que nós venhamos a escorregar, a cair e voltar os caminhos que Ele tem preparado para a humanidade. Mas o Senhor mostrou o caminho certo e nós temos andado por Ele. Aleluia. Às vezes falhando, às vezes nós pecamos, quebramos, ainda somos humanos. Mas pedimos a Deus a graça de não vivermos no pecado. Falhar, o humano vai falhar. Pecar, o ser humano vai pecar. Mas nós temos um advogado. Quando a gente se dobra e fala: Senhor, eu pequei, me ajuda, me levanta, me fortalece. Aleluia. O Senhor é por nós, o Senhor está conosco, como Ele diz, até a consumação do século. Aleluia. Amém, irmão? Glória a A palavra Deus. do Senhor nessa noite é essa. Que o Senhor nos ajude, né? Nos abençoe, nos dê um começo de semana abençoado. Nós possamos entrar uma semana dentro aí, que o Senhor possa estar conosco, possa falar conosco, possa nos guiar, possa nos livrar, assim como Ele tem feito. Mas vamos buscar fazer melhor a vontade de Deus, para que nós não venhamos ter falta, que o nosso adversário não nos aponte, pois a função dele é essa, né? Matar, roubar e destruir. Mas a do nosso Senhor é a vida e vida com abundância. Aleluia. Ele quer dar isso para nós. Ele tem preparado isso para nós. Ele tem se preparado. Como vai ser quando o Senhor nos tirar da terra e nos levar para as mansões celestiais, nos colocar naquela mesa de canto, aonde nós vamos ali cear, né?
Glória a Aquele dia Deus. maravilhoso, onde nós vamos olhar para os lados, ver os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes, e aí falar, puxa, você chegou também, que legal, que bom, né? Nós vamos poder olhar para os nossos amigos e ficarmos felizes com a presença deles. Amém? Vamos servir a Deus melhor, fazer o nosso melhor, para que nós não venhamos ser deixados nessa terra. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos dê graça, nos dê força e entendimento para nós continuarmos nesse caminho, que não é fácil, mas Deus é fiel, né? Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa é a palavra, Deus seja louvado.